Olá, gente boa aqui do canal. Paulo Maués Corrêa, mais uma vez com vocês. Estão reconhecendo a imagem atrás? Essa é a famosa Alcatraz. É o inferno na Terra, gente. É a Rocha, a prisão que fica na Baía de São Francisco, nos Estados Unidos. Reza a lenda que somente 3 pessoas conseguiram escapar de lá. E esse vídeo de hoje trata exatamente, não de Alcatraz, mas de como você pode fazer para fugir de locais considerados invioláveis, como Alcatraz. Essa tradição de transformar ilhas em prisões é antiga. No Brasil, é muito recorrente. O caso mais famoso é o da ilha de Fernando de Noronha, que, olha, hoje é um paraíso, mas já foi o inferno, né? Eu vou compartilhar uma imagem antiga de Fernando de Noronha. Essa aí, gente, é a imagem. Fernando de Noronha foi tão famosa, mas tão famosa que... E antiga. É citada, por exemplo, num livro chamado Coronel Sangrado, do inglês de Souza, que é do século XIX, né? Do final do século XIX. No Pará também, nós tivemos aqui a nossa Alcatraz, né? Tupiniquim, que foi a ilha de Cotijuba. Eu tenho uma imagem também. Está aí a imagem, gente, de uma colônia penal, que era a ilha de Cotijuba. Hoje restam só as ruínas. Felizmente, Cotijuba virou um ponto turístico muito diferente do que era há algum tempo. Mas a questão não é falar dos presídios, gente. Isso foi só para ilustrar. A questão aqui é como fazer para escapar. Gostou do tema? Então aproveita para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, deixar o seu comentário, curtir, se for o caso, e ficar passeando pelo canal, que tem muita coisa interessante aqui, gente. Obviamente, esse é um canal que trata de arte e de cultura, e você deve estar se perguntando, mas o que tem a ver esses presídios e a possibilidade de fuga com o perfil do canal? Aí que você não sabe. Então, eu vou começar dizendo que a leitura liberta, né? E a leitura de um livro em particular liberta mais ainda. Eu estou me referindo ao famoso Livro de São Cipriano. Já devem ter ouvido falar a respeito dele, né? Eu nunca li. Seguro morreu de velho, né, gente? Porque dizem que quando você lê o Livro de São Cipriano, você confirma um pacto com o inimigo. Vocês sabem que é um inimigo, né? E aí você fica dotado de determinadas capacidades, como, por exemplo, a de se fazer invisível aos olhos dos seus perseguidores, a capacidade também de se metamorfosear. Isso, nesse caso, não seria bem uma capacidade, mas seria a compensação pelo pacto, né? Você pagaria o seu tributo ao tinhoso, sofrendo as metamorfoses. E dentre tantos atributos que a pessoa conquistaria a partir da leitura do livro de São Cipriano, está a capacidade de escapar. Nesse sentido, eu registrei uma história muito interessante com a minha amiga professora da UEPA. Nós fomos professores da UEPA juntos no início da década de 2000, 2003, 2004, por aí. É a Tabita Fernandes. Ela me contou uma história que se passou no município onde ela nasceu, o município paraense de Muju. E isso foi no final da década de 80. Lá aconteceu um crime bárbaro. Um sujeito simplesmente matou a mulher, mas não parou por aí. A expressão que a Tabita usou para qualificar a ação do sujeito foi pipinou. Ele cortou, fatiou a mulher como se fosse um pepino, né? Daí o pipinou. Ele cortou a mulher todinha, gente. E isso foi um crime que revoltou a população. Todo mundo queria linchar esse homem, mas ninguém conseguia capturá-lo. Depois de um tempo, a polícia foi lá e, com muita dificuldade, a muito custo mesmo, conseguiu capturá-lo. Ele afirmou para as autoridades que era um assíduo leitor do livro de São Cipriano, né? E essa história circulou bastante.
e ele teria aprendido a se ocultar aos olhos dos perseguidores, como eu disse antes. Durante o julgamento, ele simplesmente ria, conforme me contou a Tabita, né? Ele ria na cara das autoridades, foi condenado, ele alegava que havia feito isso com a mulher porque ela o havia traído, e depois de ter sido condenado e preso, ele fugiu incontáveis vezes da prisão. E esse conjunto de fugas só era justificado pelas pessoas, né? Por conta dele ter lido o livro de São Cipriano. Mas essa não é a única forma de você escapar de um local onde você esteja preso. Há outras, como por exemplo de helicóptero, né? Esse é um caso famoso do Escadinha, mas aqui a gente está tratando do plano do imaginário. E nesse sentido, um outro recurso é a raiz do Irapaçu. Não confundir, por favor, com o Irapuru. Essa é uma história que está aqui no livro Imaginário Amazônico, do José Coutinho de Oliveira. É um livro editado pela Pacatatu. Eu fui um dos organizadores do livro. Muito orgulho de fazer parte desse projeto. O José Coutinho de Oliveira foi um folclorista muito importante no Pará e merece toda a nossa atenção, nosso respeito e merece ser lido, né, gente? O livro está disponível no site da editora Pacatatu, quem tiver interesse. E o que é o Uirapaçu? O Uirapaçu, gente, olha, a partir da expressão raiz do Uirapaçu, a gente pensa que se trata de um vegetal. Não, é uma ave, é um passarinho. Na história narrada pelo José Coutinho de Oliveira, gente, as pessoas estão reunidas em um barracão de seringueiros, é um tempo bem mais pretérito, e o grande assunto é a fuga de um sujeito chamado Zeferino, a fuga da cadeia. Ele havia cometido um assassinato e simplesmente, um dia depois de ter sido preso, ele já tinha escapado. As pessoas reunidas ali naquele espaço estavam abismadas desse fato, porque não era a primeira vez que ele havia fugido. E aí, só lembrando, gente, se você está gostando do vídeo, não esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações, dar o like, deixar o comentário, pode deixar sugestões, enfim. E aí, lá pelas tantas, voltando à história, chegou no estabelecimento um sujeito chamado Procópio, que era já um senhor, né? E diante daquela conversa, ele desdenha, né? Gente, isso aí já é assunto passado, né? Ele quer tomar uma cachaça. E conversa vai, conversa vem, ele diz saber um segredo para a pessoa escapar, e que provavelmente era o caso do Zeferino. Como ele disse que é um segredo, ele não quer contar, o dono do estabelecimento começa a encher a cara do sujeito de cachaça, né? E aí ele bebeu bastante cachaça, a gente resolveu abrir o bico. E aí ele começa a contar, gente, uma história da infância dele, de quando ele ia caçar com o avô. E toda vez, gente, que o Irapaçu passava e cantava, o avô do Procópio dizia algo mais ou menos assim: ah, malandro, se eu descubro onde é que é o teu ninho. E o Procópio ficava intrigado com aquilo, mas nunca perguntava. Até que certa vez passou o Irapaçu de novo e o avô dele disse a mesma coisa. Ele perguntou, mas vô, por que toda vez o senhor diz isso? E aí o avô dele esclareceu o mistério. Eu faço questão de ler aqui no livro do José Coutinho de Oliveira. Tu já podes saber disto, meu neto. Escuta, o Irapaçu conhece uma raiz que abre todas as coisas. Quem possuir essa raiz do Irapaçu nunca será preso e penetrará sem bulha em toda parte. Para consegui-lo é preciso primeiramente descobrir onde o Irapaçu tem o seu ninho. Ele o esconde no emaranhado da floresta virgem, no alto do pau seco. Quando o pássaro está criando, aproveita-se o momento em que ele sai em busca de alimento para os filhos e tapa-se com um barro a entrada do ninho, que é um buraco. O Irapaçu volta e, encontrando fechado o ninho, voa para longe, para onde existe a raiz misteriosa. Acende-se então uma pequena fogueira embaixo da árvore, bem junto ao tronco, e espera-se. Quando se avista o pássaro em demanda do ninho, atiça-se o fogo. Ele traz a raiz presa no bico e voa com presteza para salvar os filhos. Antes que toque o buraco da tapagem, provoca-se grande labareda.
O Irapaçu se espanta e deixa cair a raiz mágica. Quem a possui, meu neto, é o homem mais feliz que o sol jamais alumiou. Então, esse é o segredo do Zeferino para escapar de todas as cadeias onde ele já havia ficado preso. Curioso é que, depois que o Procópio contou a história, a assistência, né, ficou assim meio desconfiada, né? E ele saiu embriagado, né? Nessa hora, o Irapaçu cantou. E um dos assistentes ali daquela narração não contou conversa, saiu correndo, pegou o remo para ir em busca do ninho do Irapaçu e provavelmente para fazer esse experimento indicado na fala do avô do Procópio. Então, gente, obviamente vocês são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, que não vão precisar dessa fórmula. Mas se chegar o dia em que pessoas como você, como eu, honestas e trabalhadoras, sejam presas, Deus nos livre, você já sabe. É melhor saber de antemão as possibilidades. Ou você se arrisca a sofrer metamorfoses lendo o livro de São Cipriano, ou você fica investigando os sinais da natureza para saber onde está o Irapaçu e fazer o que a narrativa do José Coutinho de Oliveira recomenda. Se gostou do vídeo, não esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like, seu comentário. Essa casa aqui é nossa, todo mundo é muito bem-vindo. Muito grato por me acompanhar até aqui. Grande abraço, até a próxima.